Bom dia, professor, tudo bem? Aqui quem está falando é o João Victor e o Amadeus Ferro, e a gente vai apresentar aqui para o senhor sobre o trabalho ali de arquitetura de memória, né? Desde ali do FAT até o APFS. Vamos imaginar aqui uma biblioteca com 1 bilhão de livros, mas sem prateleiras, sem catálogo e sem número nas capas. Todos os livros estão jogados em uma pilha gigantesca no chão. Esse é o disco rígido sem um sistema de arquivos, né? A nível físico, o armazenamento ele é apenas um oceano de estados magnéticos ou cargas elétricas, zeros e uns indistinguíveis. O sistema de arquivos é a camada de abstração que traz ordem para esse caos. Ele vai ser o arquiteto invisível que decide onde seus dados vivem, como eles são recuperados e se eles vão sobreviver a uma queda de energia. Hoje a gente vai mergulhar aqui na engenharia de 5 grandes que definiram a computação moderna: a simplicidade do FAT, a inovação perdida do HPFS, a fortaleza do NTFS, a escalabilidade do EXT4 e a evolução flash do APFS. A gente vai entender o que eles são, mas como funcionam por baixo dos panos, né, e dos sistemas operacionais que usamos todos os dias. Então vamos começar aqui pelo FAT16 e o 32. Esse aqui é o tradutor universal, né, que desperdiça espaço. Nossa jornada vai começar lá em 1977, mas ela vai ganhar força na era do MS-DOS com a tabela de alocação de arquivos, ou FAT. FAT. A filosofia aqui era a simplicidade. Os processadores na época eles eram lentos, a memória RAM era muito cara e o sistema precisava ser leve. O FAT ele vai organizar o disco em clusters, que são como caixas de tamanho físico. O FAT16, lançado com o MS-DOS 3.0, ele vai usar endereçamento de 16 bits. Isso limitava ali o número de caixas que o sistema podia contar. Para criar discos maiores, de até 2 GB, o FAT16 tinha que aumentar o tamanho dessas caixas para 32 KB. E aqui surge o grande problema técnico, né? O slack space ou espaço de folga. Vamos imaginar aqui que você tem um arquivo de texto minúsculo de apenas 1 KB. No FAT16, esse arquivo ocupa uma caixa inteira de 32 KB. E os outros 31, eles são desperdiçados. Em um disco com milhares de arquivos pequenos, você vai perder ali centenas de megabytes de espaço puramente por ineficiência da arquitetura. Mas daí em 1996, né, com o Windows 95 OCR2, a Microsoft lançou o FAT16. Ao mudar para o 32 bits, eles puderam endereçar muito mais clusters, permitindo usar caixas maiores e discos maiores, caixas menores, perdão, e discos maiores. O desperdício diminuiu drasticamente. O FAT32 também removeu uma limitação irritante do seu antecessor. No FAT16, o diretório raiz tinha um tamanho fixo. Se você tentasse criar mais de 512 arquivos na raiz do C, o sistema travava, mesmo com espaço livre. O FAT32 acabou com isso, tornando o diretório raiz flexível. Mas o FAT32 ele carrega uma maldição até hoje. Ele usa só 4 bytes para registrar o tamanho de um arquivo. Matematicamente, o número máximo é 4 gigabytes menos 1 byte. Se a gente tentar copiar um filme em 4K para uma ISO de jogos grande para um pendrive formatado em FAT32, vai falhar. Não importa se o pendrive tem 1 terabyte livre. Mas apesar disso, né, por sua simplicidade, o FAT2 ele virou o Esperanto da tecnologia. Câmeras, consoles, TVs, carros, né, todos usando ali o FAT32. Agora a gente vai falar aqui, né, do HPFS. Ela foi uma inovação esquecida ali, né, do OS2. Ali no final dos anos 80, né, antes de serem grandes rivais, a Microsoft e a IBM estavam construindo o sucessor do DOS, o OS2. Para esse sistema de multitarefa, o FAT era muito primitivo, né? Eles precisavam de mais performance. E foi assim que surgiu o HPFS, ou o High Performance File System, lá em 1989.
O HPFS foi engenharia de disco pura, né? Diferente do FAT, que jogava a tabela de arquivos no início do disco, o HPFS ele reservava uma espécie de banda de diretório fisicamente no centro do disco. E por que ele fazia isso? Para reduzir o tempo de busca. A agulha do disco rígido, em média, viajava metade da distância para encontrar o índice de arquivos, o que tornava esse sistema muito mais ágil, né? E além disso, o HPFS ele abandonou as listas simples do FAT e introduziu ali as B-trees, né, as árvores B, para organizar os arquivos. Em vez de ler uma lista de compras inteira para achar um item, o sistema fazia buscas binárias inteligentes. O HPFS também acabou introduzindo o hotfixing. Se o sistema tentasse gravar dados e encontrar um setor defeituoso no disco, ele marcava automaticamente aquele setor como ruim e movia os dados para uma área de reserva. Mas tudo isso sem o usuário perceber, né? O que é uma sofisticação muito grande para aquela época. Mas infelizmente, o HPFS foi vítima da guerra desses sistemas operacionais. Quando a aliança ali da IBM e da Microsoft quebrou, a IBM ficou com o HPFS no AS2 e a Microsoft levou os conceitos para criar uma coisa nova. O OS2 perdeu a batalha dos desktops e o HPFS se tornou uma espécie de relíquia, né? Apesar da sua superioridade. E a resposta da Microsoft ao divórcio foi o Windows NT, que foi lançado em 1993. E com ele veio o NTFS, New Technology File System. Se o FAT era um caderno de anotações, o NTFS era um banco de dados super complexo e seguro. O coração do NTFS é a Master File Table. E uma curiosidade bem fascinante, no NTFS tudo é um arquivo. Até os metadados do sistema são arquivos. E o NTFS tem um truque de performance chamado dados residentes. Se você tem um arquivo muito pequeno, digamos menos de 900 bytes, o NTFS não grava em um cluster longe do disco. Ele guarda os dados dentro da própria entrada da tabela MFT. Isso economiza movimentos da agulha de leitura e é incrivelmente eficiente. A maior contribuição do NTFS para a sanidade dos usuários foi o journaling. Antes de qualquer alteração no disco, o NTFS anota sua interação em um arquivo de log oculto. Se a luz acabar no meio da gravação, quando o computador reiniciar, ele lê o diário e sabe exatamente como corrigir o erro, evitando a corrupção de dados que tem atormentado os usuários de FAT. Além disso, o NTFS trouxe as Access Control Lists, permitindo definir permissões granulares. O usuário João pode ler esse arquivo, mas a Maria não pode nem ver ele. O NTFS também possui um recurso poderosíssimo e perigoso, os Alternate Data Streams, ADS. Um único arquivo pode ter múltiplos fluxos de dados escondidos atrás dele. O Windows usa isso para marcar arquivos baixados da internet como perigosos, mas hackers já usam isso para esconder malwares dentro de arquivos de texto inofensivos. Enquanto a Microsoft dominava os escritórios, o Linux conquistava a infraestrutura da internet. A família de sistemas Extended, EXT, evoluiu junto com o kernel. O ext4, lançado de forma estável em 2008, tornou-se o cavalo de batalha do mundo open source e a base do Android no seu bolso. O grande salto do ext4 foi o uso de extendeds. Nos sistemas antigos, como ext3, para gravar um arquivo grande, o sistema listava cada bloco individualmente. Isso gerava uma lista gigante e ineficiente. O ext4 simplificou isso. Ele apenas diz: os próximos 5.000 blocos pertencem a esse arquivo. Isso melhora drasticamente a performance de arquivos grandes e reduz a fragmentação. Outra inovação crucial é a alocação atrasada. Quando o sistema precisar gravar arquivos, o ext4 não corre para o disco imediatamente. Ele segura os dados na memória RAM por alguns segundos. Isso dá ao sistema a chance de organizar melhor os dados antes de gravar, garantindo que eles fiquem contínuos no disco físico. No início, isso causou medo de perda de dados em travamentos, mas hoje é uma técnica madura que garante a velocidade que temos em servidores modernos. Por décadas, a Apple usou HFS+,
um sistema antigo criado para discos que giravam. Mas em 2017, com o lançamento do iOS 10.3 e o macOS High Sierra, eles introduziram o APFS, Apple File System. Este sistema foi desenhado do zero, não para discos magnéticos, mas para memória flash e SSD. A mágica do APFS é o conceito Copy on Write. Em sistemas tradicionais, quando você edita um arquivo, o sistema muitas vezes sobrescreve os dados antigos. Se o computador travar nesse momento, o arquivo corrompe. No APFS, ele nunca sobrescreve. Ele grava as alterações em um novo local, e só quando a gravação termina com sucesso, ele aponta o sistema para o novo dado. Isso torna o sistema incrivelmente resistente a falhas, e elimina a necessidade de um journaling duplo, que deixa o sistema muito lento. O APFS também acabou com a rigidez das partições. Antigamente, se você dividisse seu disco em dois, e o lado A enchesse enquanto o lado B estava vazio, você tinha um problema. O APFS usa containers com compartilhamento de espaço. Todos os volumes dentro do container bebem da mesma fonte, de espaço livre. Se um precisar de mais espaço, ele pega sem barreiras artificiais. E para o usuário final, a função mais visível é a clonagem instantânea. Copiar um arquivo de 10 GB no seu Mac é instantâneo. O APFS não copia os dados, ele apenas cria uma nova referência, apontando para os mesmos dados originais. O espaço em disco não é gasto duplicadamente, até que você altere uma das cópias. Do desperdício de espaço FAT16 à clonagem instantânea do APFS, a evolução dos sistemas de arquivos é a história de como aprendemos a valorizar e proteger nossa vida digital. Cada sistema foi uma resposta às limitações de seu tempo, fosse a falha de memória RAM ou necessidade de velocidade em SSDs modernos. Na próxima vez que você salvar um documento, lembre-se, existe uma metrópole complexa e invisível trabalhando incansavelmente para garantir que seus dados estejam lá quando você voltar.